Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor nessa versão: Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. De um só homem, por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Essa noite, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem o seu entendimento para falar de algo que há muito tempo é deixado para trás. Quero já perguntar aos irmãos: Jesus é presidente? Governador? Jesus é rei. Rei soberano e absoluto, não aquele rei que depende do parlamento, tá? Não tem democracia envolvido no reino de Deus. Ele é rei, todos concordam? Amém. Está escrito em Apocalipse, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é rei, soberano. E eu quero falar sobre a nossa situação nesse reino. Quem somos nós nesse reino? O que temos
Como podemos agir nesse reinado, onde o reinado absoluto só o rei fala, só o rei manda? Por isso que nós ouvimos há muito tempo que a última palavra é de... Você ouviu isso já? Já ouviu? A última palavra de quem? Do seu marido e da sua esposa. De quem é a última palavra? De Deus. Certo? Jesus é rei absoluto. Você pode chorar, gritar, se emocionar, passar por coitadinho, passar por esperto, achar que pode dar um bíblia, achar que tem um atalho para a salvação. A última palavra é do rei. Você fala, 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 até ele dar uma palavra. Quando ele der uma palavra, acabou. Todas as vozes se calam e todo o joelho se dobra e reconhece que ele é e Senhor. Amém? Eu quero lembrar aos irmãos de um texto. Eu creio que os irmãos já passeou bastante na lei, no Velho Testamento, que está lá em Eclesiastes 8. Quem já leu Eclesiastes 8? Versículo 4. Quando o rei fala, ninguém questiona o que o rei fala, nem o que pensa e como vai fazer e o que quer fazer. É o que está escrito lá. Lembrou? Ouça bem, é um princípio, não é uma lei. Ele disse, quando o rei, está falando de princípio, não de mandamento. Mandamento é ordem, sabe? Não, ele disse, quando um rei, é o espírito da sabedoria, Salomão falando, entende? Quando um rei fala, ninguém questiona. A vontade dele é soberana, nem o que ele faz e como vai fazer, e nem questiona ele. Jesus é rei? Sim, sim, né, irmãos? Jesus é rei. Dá para questionar o que Deus fala? O que ele fez e como fez? Sabe, irmão, porque eu tenho ouvido muitos irmãos dizer assim, do jeito que está acontecendo, parece que não vai dar certo. Desse jeito não funciona. Eu tenho uma palavra para você. Se o rei disse, não questione. A voz dele é soberana. Como ele faz e como ele quer fazer, não te importa. Não está na minha e na tua alçada. Se eu soubesse o que Deus faz e como ele faz fazer, ele não era Deus. Eu seria Deus e ele seria servo. Quando Deus decide, ele disse, eu vou fazer isso através disso. Tem muitas pessoas que não concordam, entende? Fala assim, né? Do jeito que está sendo feito, eu não vejo que vai avançar. Você está questionando quem? Quem está no controle? Quem está fazendo? Quem está reinando? Operando eu, quem? Nunca questione. Antes de saber o princípio do que está acontecendo. Falando sobre rei, versículo 14 que nós lemos, capítulo 5 de Romanos, disse que a morte reinou. Sim? Observou a frase? A morte reinou, não está reinando, não reinará. Reinou, passado. A morte reinou de Adão até Moisés. Depois entrou Cristo, o dono da vida. A morte não é maior do que o nosso rei. Eu quero que você esteja atento. A morte reinou como rei até Moisés. Ela reinou. Não havia como se fazer nada. A morte reinou. Mas lá, vamos pular do 14 para o 17. Diz assim: aqueles que recebem
Preste atenção no receber. Olhe bem essa palavra. Aqueles que recebem da abundância da graça reinarão em vida. Você prestou atenção que mudou muita coisa? A morte reinou de Adão a Moisés. Aí entrou Cristo, o Rei da graça. E ele disse: se você recebe da graça de Deus que está em Cristo Jesus, você reinará sem discussão. Ele que está dizendo. Não tem burocracia, não tem outro argumento. Ele disse: se você recebe, você reinará em vida. Você entende esse texto? Que você foi chamado para reinar sobre a sua vida. Tudo aquilo que se diz respeito à tua vida, você tem a palavra final. Ai, mamãe, vai acontecer isso, isso, o quê? Eu estou no controle da minha vida. Deus está no comando, no domínio, mas eu estou reinando sobre a minha vida. Ele é a minha sabedoria, Ele é a minha mente. Afinal, recebi a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo e eu reino sobre a situação da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha vida emocional, sentimental, profissional, financeira, relacionamento. Eu reino. Tem a ver comigo? Eu reino. A pergunta é: aqueles que recebem, você recebeu? Entende? Nossa, eu li esse texto, muito lindo. Deus pode fazer isso? Pode. Mas se você leu, não muda nada. Não muda nada. Você pode ler esse texto todos os dias. Se você não confessar, não muda nada. Eu digo isso há muito tempo. Fica numa garagem 10 anos para você ver se você vira um carro. Vira? Põe o seu carro lá na sua poltrona onde você senta 20, 30, 40 anos para ver se ele vira gente. Ir na igreja por 30, 40, 50, 60, 70 anos não vai mudar nada se você não crer naquilo que está sendo pregado e não confessar aquilo. Você pode todos os dias pegar a palavra e achar: que palavra linda, obrigado, Senhor, por essa palavra. Não muda nada, meu irmão. Isso é religião. Jesus não é religião. Jesus é boas novas, é evangelho. Eu vim trazer boas novas. Eu vim te trazer uma nova visão. Todo mundo que ele pregou tinha visão. Os que não tinham, ele deu. Ele trouxe vista para quem já tinha vista. Você entendeu isso? Aqueles que ouviram a palavra dele tinham olhos físicos, mas não espirituais. E receberam espirituais. Então dizendo: estou abrindo os seus olhos espirituais. Para que você entenda. Não adianta você: nossa, que palavra bonita, meu Deus, que sabedoria, que entendimento, que homem, que mulher de Deus, que missionário, que missionária, que profeta, não muda nada. É como as pessoas escrevem e tem adesivo no seu carro: Deus é fiel. Claro que ele é. Muda alguma coisa? Você falar o que ele é? Deus é Deus, autossuficiente, um absoluto. Você entende o que é a palavra absoluto? Independente de nada, ele é. Traz à existência o que ele quer, pelo seu próprio poder. Independente, é uma pessoa independente. Ele é o grande eu sou. Você dizer que Deus é fiel não muda nada. Você tem que declarar que você é fiel a ele. Essa é a palavra de ordem nos dias de hoje. Fulano é crente. Eu conheço Satanás, que é mais crente do que qualquer crente. Por quê? Porque ele esteve face a face com Deus. O que ele viu, eu e você não viu. Será que você viu que está no terceiro céu? Inacessível, onde Paulo, o apóstolo Paulo, disse que ele foi levado e recebeu o ministério de Cristo, face a face com Cristo.
Lembre muito bem, irmão, as pessoas leem a Bíblia e acham comum. Isso aí aconteceu assim, assim, não. Paulo disse assim, Paulo, ele foi chamado depois que Jesus já tinha morto, depois que Cristo já tinha assunto ao céu, subiu ao céu pelo seu próprio poder. Ele recebeu o ministério de Cristo. Ele disse, não foi do apóstolo, não foi de ninguém, eu recebi de Cristo. Mas onde estava Cristo? No terceiro céu. Ele foi arrebatado até lá, em espírito. E Jesus falou para ele, esse é o evangelho que eu quero que você pregue, o evangelho da graça. E ele pregou, e estamos passando aos irmãos. Lê lá, que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, no ato teofânico, como uma luz, e cegou ele, lembra? E ele caiu do cavalo. Tem muita gente caindo do cavalo, quando encontra com a luz da verdade. Puxa, como eu estava errado. E eu me alegro, porque eu encontro essa luz. Eu me alegro porque eu falo, agora eu estou consciente da verdade. É isso que eu tenho que fazer. Então Jesus apareceu para ele. E olha só, irmão, eu sempre gosto de lembrar que tem a herança católica, a herança da tradição, a herança de muitas coisas, sabe? Aquela herança, acende uma vela para iluminar o caminho de fulano. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus brilha mais do que o sol da justiça, e que Deus, Ele é tão forte em luz que o sol não ousa brilhar lá. Você entende isso? Fala assim, não, apaga a luz do sol que está muito fraquinha. Você entende isso? Perto de Deus ela é muito fraquinha. É como se fosse uma luz de um fósforo ligado perante a Deus. Eu quero que você entenda isso. De quem estamos falando? De que reinado você pertence? Qual o teu poder? Qual a tua situação? E isso ficou bem claro quando Jesus encontrou ele, teve um encontro com ele, né? Ele não encontrou Jesus, Jesus teve um encontro com ele. No caminho de Damasco, ele disse, ele testemunhou, está escrito, eu vi uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, tão forte que me cegou. Esse é o meu Jesus. É o teu? Diga, esse é o meu Jesus. Esse é o teu rei. Ele é rei soberano e convidou você a reinar com ele. Ele disse, eu te convidei, pastor, baseado em que texto? Eu te convidei a sentar no meu lugar, nos lugares celestiais, aonde ele está sentado, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai. Não tem um lugar mais alto. Ele disse, eu te convidei a sentar comigo lá. Quer dizer, é um lugar de autoridade, é um lugar de poder. Significa que você está operando direto da sala do trono de Deus. Se você é um com Ele, você está sentado com Ele. Mas é preciso crer nisso. Para a religião isso é muito grande. Para a religião disse assim, eu não mereço isso. A religião fala isso. Mas Deus está dizendo para você que Ele fez isso, que você é importante de tal maneira que o filho dele veio aqui e morreu. Se você não valesse nada, Ele não teria descido. Como eu já disse aqui, não há projeto para pó e cinza. Muitos dizendo, irmão, eu sou pó e cinza. Você não é pó e cinza, porque Jesus não desceu aqui para morrer por pó e cinza. Você é muito especial, você vale o sangue de Jesus. O sangue de Jesus na verdade te comprou. Agora você é propriedade particular, nação eleita, povo exclusivo, sacerdote real. Você entende essa palavra? Só pode ser um sacerdote real se descende da linhagem de Deus, um tipo de Deus. Um sacerdócio real, ele nunca é trocado. Não é um filho de um rei da terra, é o filho do rei dos reis. Glória a Deus, aleluia. Não é assim que está? Lá em Pedro 2,9, não é assim que está escrito? Vós sois geração santa, sacerdócio real, nação santa, nação santa, povo exclusivo, adquirido, peculiar.
próprio dele, peculiar, próprio dele, para que vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Existe um ID na tua vida. Agora você, voltando ao texto inicial, foi chamado para reinar. Ele disse: aqueles que pegam da abundância da graça de Deus reinarão em vida. Você foi convidado, você recebeu? Sim. Você tem que confessar. Sim. Vamos lá? Vamos lá? Eu recebi da abundância da graça de Deus em Cristo Jesus, na operação do Espírito Santo, que essa consciência, que essa realidade agora já reine em mim e através de mim, aonde eu estou operando. Isso é muito forte que você confessou. Significa que aquilo que Deus te deu agora vai tomar posse da tua vida e vai direcionar você pelo caminho de vitória, de conquista, de superação. Não há nada em que você coloque a tua mão que você não vai para frente. Não há nada onde você fale que é barrado, porque o Senhor disse assim: esta é a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecem sobre ela. Significa que você avança e Satanás não pode fazer nada. Não é Satanás que invade a tua casa, é você que expulsa dele para fora e diz: sai daqui. Aonde houver um embaraço, você foi chamado para avançar. Aonde houver uma situação adversa, você foi chamado para contestar e dizer: eu trago a justiça de Deus sobre essa situação, e eu avanço, porque essa é a vontade de Deus, que eu vá e termine tudo aquilo que Ele enviou. Esse é o pensamento de Deus na minha vida. Eu digo sim, amém. Essa é a vontade do Senhor, e eu vou, estabeleço, avanço. Fora do meu caminho todos os inimigos, fora do teu caminho todos os inimigos. Eu quero profetizar na tua vida. Você foi chamado para reinar. E se você fez essa confissão, é real na tua vida. Você não deve mais nada a Satanás. Colossenses 1:13. Porque o Senhor te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Amém? Amém. Diga assim: eu sou de Cristo. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador. Tem mais, irmão? Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro. Eu me aquieto, porque eu sei que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. Jesus Cristo é o meu Rei e o meu Senhor. Avance nessa consciência. Avance nessa consciência. O que é que falaram para você? Eu não quero avançar muito, irmão. Mas sabe que o inimigo veio? Ele veio para matar, roubar e destruir. Pense comigo: matar, roubar e destruir. Eu já disse aqui, mas eu quero voltar a dizer, irmão. Ele veio matar. Se você não tem vida, está chamando ele de um bandido burro? Ele veio matar, mas você não tem vida, quer dizer que ele perdeu a viagem. Ele veio matar porque você tem vida. Aleluia. Só se mata quem tem vida. Ele veio roubar porque você tem. Quem disse isso? Jesus. Você crê nele? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele disse isso. Palavras do próprio Jesus, ele disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou, veio roubar? Porque você tem. Jesus sabe que você tem. O diabo sabe que você tem. Eu quero perguntar: você sabe que você tem? Tem gente que já viu, irmão, testemunhando aqui na frente. Em outros tempos, em outras épocas, 3 anos, 7 anos atrás, nesse ministério, não nesse lugar, entende?
Eu não tenho nada, é mesmo? Você não tem nada? E ele veio roubar o quê? Se você não tem nada. Ah, não. Já leu aquele texto? Eu quero fazer uma pergunta antes de falar o texto. Sabe, as pessoas têm um pensamento religioso. Não siga esse pensamento. Olha, alguém para Deus usar, ele tem que ser manso e humilde. Fulano é uma pessoa boa, só ainda não aceitou Jesus, mas é uma pessoa boa, deve ser ajudado, é uma pessoa mansa. Olha, irmão, sabe quem que é manso e humilde? Jesus. Ele disse: aprendei de mim que sou. Você acredita que ele disse a verdade? Hã? Você crê? E quando você falar que alguém é humilde, tem que parecer com Jesus, senão não vale. Senão você está desmentindo que é ele. Mas fulano é tão bom, parece com Jesus? Não, então não merece o título. Sabe por quê? Perguntaram para Jesus: ó, bom mestre. Jesus disse: por que me chama de bom? Bom é aquele que me enviou, Deus. Ele não quis o título de bom. Nunca chame alguém de bom se ele não for bom. Pastor, é o respeito. A cultura não é maior do que Deus. Aprenda o que é maior na tua vida, e isso vai se manifestar em obras, em efeitos, em reações, em retribuição, em restituição. Mas se você acha que fulano é bom, ele não pode fazer nada por você. Não, pastor, não fala isso. O meu pai, ele é bom. O problema é seu. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, tio, tia, sabe aquelas pessoas que enroscaram em fulano, cicrano? O Senhor disse uma palavrinha para essas pessoas. Ele disse: aquele que não deixa pai, mãe, irmão, tio, tia, por amor a mim, não é digno de ser meus discípulos e nem entrar no reino. E aí, irmão? Está na hora de você abandonar, cortar o umbigo, sabe? Cortar o umbigo, cordão umbilical, sabe? Está na hora de você cortar a dependência. Bom é Deus. Bom é Deus. Mas pastor, é meu pai, é minha mãe. Sabe que um dia eu estava falando isso, há uns 7 anos atrás, e o Senhor me disse assim: tudo que o seu pai falar, que vem de mim, você aprova, mas que não for de mim, você desaprova. Não é título, é a verdade, entendeu? É a verdade. Se a irmã Raquel fala algo de Deus para a Amanda deve aprovar. Se a irmã Raquel fala algo que não vem de Deus, eu aconselho a você a não seguir. Todo conselho que não é o conselho de Deus, pule fora. Eu é que sei, Deus disse, os pensamentos que penso de vós. Ah, mas a pessoa é boa, mas ela é limitada, ela não vê o dia de amanhã. Deus é onisciente, onipresente, onipotente e presciente. Quando Ele te dá uma resposta, é a melhor coisa que você deve fazer por toda a sua vida. Não bom hoje, aí acorda amanhã, olha, aquela coisa que você fez boa ontem, trouxe a consequência. Fulano largou do emprego, fulano fez isso, fulano assim, por causa daquele negócio que você achou bom ontem. E aí? Foi bom para você 2 horas, e trouxe consequência e destruição a várias famílias depois. É bom isso? Aos olhos de Deus não é. Aprendei de mim que sou manso de coração. Quer comparar se alguém é bom, manso, humilde? O modelo é Jesus. Não é eu não, é Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando alguém dizer que é humilde, você fala: não, fulano é humilde. Não, irmão. Parece com Jesus? Não. Então, não. Deixa a graça de Deus operar na vida dele. Favor imerecido como está operando na minha vida e na vida dos irmãos. Deixa a graça operar. Deixa o favor operar. Deixa o Espírito Santo convencer. Esse é o papel dele, não tente convencer ninguém. A Bíblia diz: quando o Espírito Santo vir, Jesus disse: eu vou para o Pai. Se eu não for, eu não posso pedir ao Pai que envie outro Consolador. Quando o outro Consolador, o Espírito Santo, ele estava falando, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? Esse é o papel do Espírito Santo. Quem disse
Jesus Cristo. Você crê? Sim. Então para de convencer. Ah, irmão, estou tentando levar fulano para a igreja já faz 15 anos. Oh, meu querido, se você deixar na mão do Espírito Santo, isso pode ser mudado rapidamente. Tira a sua mãozinha e deixa ele operar, porque esse é o papel dele, porque Deus deu esse papel a ele, porque ele é capaz de convencer o mundo, não só aquela pessoa. É o que está escrito. Não tente convencer. Fulano é tão mal para mim, não tente convencer. Fulano não me entende, não me compreende. Para com isso. Você não vai convencer, está escrito. Quem disse foi Jesus. O Espírito Santo, só Ele pode convencer alguém. Mudar caráter, mudar pensamento, mudar a ética, é só o Espírito Santo. Mudar nome, lembra? A partir de hoje você não será chamado de Abrão, mas Abraão. Abrão, sabe o que significa Abrão? Padrasto. Pai suposto, colocado para servir como pai. Era o que significava o nome Abrão, o primeiro nome. Aí o Senhor disse: todo mundo fica falando que você não pode ser pai. Como? Quando diz o seu nome, Abrão. Só pode ser padrasto. Entendeu? O significado do nome. Você vai aprender, vai te levar a um patamar de nunca mais começar a falar coisas que não te levam avante. Aí o Senhor disse: vou mudar o seu nome. Vou mudar o seu nome de Abrão para Abraão, pai de muitos. Aleluia. Isso que significa Abraão, pai de muitos. E ele é o nosso pai da fé. Está escrito. Confie no Senhor. Ele muda caráter, nome. Eu vou falar uma coisa aqui, que talvez os irmãos vão falar assim: o pastor está querendo falar sobre conhecimento. Não é. Você já leu sobre aions? São destino. Sabe quando alguém diz assim, o destino daquela fulana é isso. O destino dele na vida que vai levando é esse. Mas a Bíblia diz no original, no grego original, que Deus, Ele é o Senhor dos aions. Sabe o que significa? Que Ele tem 1000 maneiras para te levar a um único lugar. Enquanto você vê nenhuma saída. Quando você vê, Deus deu uma oportunidade, lembra? Eu vejo testemunho, eu vejo pregações do Gideão, pregações no YouTube, pregação no Face, entende? Dizendo assim: Deus deu a oportunidade e fulano jogou fora. Claro que o fulano jogou fora, mas Deus é Senhor dos aions. Ele tem 1000 maneiras de pegar quem está caído e levar ao destino que Ele falou. O que você tem que se preocupar é se há uma palavra de Deus na vida dessa pessoa. Há uma promessa? Irmão, já ouvi isso aqui, viu? Já nesse tempo aqui. E Deus falou que tinha uma promessa na vida daquela pessoa, mas ela, Deus tem 1000 maneiras. O Senhor disse: todos aqueles que venham a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Se a pessoa não abandonar Deus, não revogar com a sua boca, se ele não repudiar Deus, se ele não apostatar, ser uma aposta, Deus não deixa ele. Ele disse: de maneira alguma lançarei ele fora. Isso é uma palavra de bênção e uma palavra de preocupação. Se Deus não me abandonou, significa que Ele está no controle. Eu posso onde eu estar, vivendo a vida que eu estou, Ele vai lá e pode me resgatar. Ainda lá no inferno Ele pode levantar eu e colocar de pé. Isso, irmão, é bom para quem está na obediência, mas para quem não quer obedecer, ele tem que ficar esperto, porque de uma maneira ou de outra, o que Deus falou vai se cumprir. Ele pode se acordar numa cama, por exemplo, como o pastor Elisa, você sabia? Para mim fazer a vontade do Senhor, o Senhor me jogou em cima de uma cama. 4 médicos, 2 de cada cabeceira, fora do país ainda, porque eu tinha um contrato internacional, eu trabalhava na Irlanda do Sul. Quando deu paralisia facial e paralisia parcial do lado direito. E eu fiquei todo. Você já viu alguém com paralisia facial? Já viu? Entorta o olho, entorta o lábio superior, entorta o nariz. Eu estava todo torto. Está vendo a tortura aqui?
Eu sei que Deus é poderoso. Ele me curou. Ele me libertou. Eu não estou falando de coisa, de experiência dos outros, não, eu tenho vivido isso. Sabe o que o médico me diz? Quatro médicos, uma junta médica, 4 médicos. Disse assim, 120 dias para você começar a fazer a fisioterapia, para ver se você vai recuperar os músculos que foram danificados no seu rosto. Se você aceitar um tratamento experimental que nós temos aqui, você tem que assinar o termo, são 13 comprimidos por dia. 13. E mais um para você não vomitar os 13. E tem um detalhe: você vai engordar de 30 a 40 quilos. Sabe o que eu disse? É melhor estar gordo e vivo, né? Mas era 120 dias para começar a ter a resposta. E eu clamei ao Senhor, clamei a minha esposa que estava aqui no Brasil, clamei através dela à igreja, e a igreja entrou em oração. Em 15 dias eu estava perfeito. Você crê nisso? As pessoas não entendem. Os meus colegas, amigos é só Deus, colegas, falam assim: eu não entendo, você é tão novo, 40 anos, é pastor, vai viver a vida. Eu sei quem me trouxe aqui, e eu vivo para Ele. A vida que vivo agora é para a glória dEle. Eu não estou na carona de abrir igreja, eu não estou na carona de ganhar dinheiro. Olha lá meu carro, aquele é meu carro, está vendo ali parado ali? Aquele é meu carro. O Senhor me deu em 46 prestação de R$200, e Ele me deu os R$200 todo mês para pagar Ele. Não falhou uma vez, porque Deus não falha. Ele disse: eu vou permitir que você ande de carro. 46 prestação para comprar um Escort velho. É só Deus, irmão. Eu sei, irmão, que Ele me chamou para reinar, mas tem que começar espiritualmente. Você não começa a reinar fisicamente, você tem que reinar espiritualmente. Você tem que montar a sua estrutura espiritual. Você não pode ser enganado. A revelação é um dos pontos mais altos que o Espírito Santo tem para você, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é conhecido como Espírito da sabedoria e da revelação. Irmão, uma pessoa que tem a revelação do Espírito Santo, ele não é enganado. Ele sabe quem é os seus amigos, ele sabe quem é que está dando tapinha nas costas dele, ele sabe que tem que estar dentro daquela carcaça. Que espírito está falando através daquela boca? Ele sabe. Você vê a carcaça, mas você não sabe quem está falando naquela boca. Alguém vem aqui e bate nas tuas costas, alguém vem aqui e fala um negocinho, mas o Espírito Santo, quem tem a revelação do Espírito Santo, ele não é enganado, ele não é enganado, ele não é enganado, ele não é pego de surpresa. Ei, o Senhor te convidou a reinar. Pegue dessa abundância de graça. Ele disse: olha, aqueles que recebem, significa que Ele está te dando hoje, está diante de você. Ele está dizendo: pega, e você tem que dizer: eu recebo essa sabedoria, eu recebo esse entendimento, eu recebo esse discernimento, eu recebo essa estratégia, eu recebo esse temor do Senhor. Já leu Isaías 11, versículo 3? Os 7 Espíritos de Deus. Oh, pastor Elisia, já leu? Os 7 Espíritos de Deus: sabedoria, entendimento, discernimento, estratégia, temperança e temor. Espírito do temor. Você foi chamado para reinar. Os apóstolos viveram num tempo que o povo que era guiado por Satanás temia os crentes. Hoje é assim. Ih, aquele lá mais parece um babaca, ó, é crente. Ih, aquele lá é bobo. Ih, aquela mulher, aquele homem parece uns loucos. Eu não aceito isso, irmão. O Senhor me disse: eu te chamei para reinar, eu te chamei como cabeça e não como cauda. E o Senhor deu a nós uma igreja que espanta no campo espiritual.
Você vai testemunhar das coisas grandes que Deus está fazendo. São coisas grandes. Queira o que eu quero, foi o que o Senhor disse. Eu quero o espiritual. Estou recebendo e crescendo em revelação espiritual de Deus, dentro da palavra. Nunca nada de Deus melhora. Entende? Já ouviu aí? Já ouviu a mamata? Vou falar com a mamata, né? Que ela já tem mais experiência, né? Já ouviu aquele jargão que tem na boca de profeta? Deus tem algo melhor para você. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Tem certeza que o que Deus fez ontem melhora hoje? Como Deus tem algo melhor para você? Isso não é o Espírito Santo falando. Quando você viu dentro da Bíblia o Espírito Santo falando isso? Me mostra a passagem. Cuidado, irmão. Que Espírito está falando com você? Você sabe que é a irmã Joaninha, você sabe que é o irmão João, o sapato de fogo. Mas você sabe que Espírito está falando na boca dele? Se não bater com a palavra, pule fora. Ele disse: não é para você julgar a irmã Joaninha e nem o irmão Joãozinho, sapato de fogo. Não, ele disse: julga a profecia. Se não bater com a minha palavra, pule fora. Como te Deus deu uma coisa e depois ele melhorou a coisa que ele deu? Ele te passou na loja de R$1,99 e te deu uma coisa, e agora vê o que você merece, um produto francês comprado em Paris. Tudo que ele tem é bom. A Bíblia diz que Deus fez tudo, e tudo ele olhou e disse, e viu Deus que tudo que ele fez era bom. Como que vai melhorar? Talvez você tenha um produto que Deus não deu, e isso pode ser arrumado. Mas se Deus te deu, porque eu estou sofrendo muito, sabe? Hoje é culto de família, sabe? Estou sofrendo muito porque o meu cônjuge, né? Eu vou falar cônjuge para não falar que é ele nem ela, entende? Cônjuge é um dos lados do relacionamento, do casamento, entende? Então, está sofrendo muito, assim, assim. Quem te deu? Ninguém fala que foi o diabo que deu. Xinga. Fala assim, mas fulano está parecendo capeta. Mas não fala que foi o diabo que deu. Quando você perguntar e falar assim, não, eu sou inteligente, foi Deus que me deu, é mesmo? Então o que Deus te deu não melhora. Mesmo se não foi Deus que deu e você confessou que foi Deus que deu, não melhora. Porque Deus não tem porcaria. Ele não tem. Preste bem atenção. Quer mudança? Confesse. Senhor, eu tomei uma decisão errada tempos atrás e decidi escolher essa pessoa. E agora eu preciso da tua ajuda. Está escrito que o Senhor veio convencer o mundo, e essa pessoa faz parte do mundo. Que o Espírito Santo venha e convença ela a ser uma pessoa melhor. Mas a culpa da escolha foi minha. Assuma o teu abacaxi. Não empurre para Deus, dizendo que foi Deus que me deu. E agora você quer que melhore o que Deus te deu? Não, você que quis. Você pulou etapa, queimou etapa. Se Deus não fazer agora, o Senhor pode levar. Não é assim? Parecendo um bebezinho com o bicão. Eu quero amarelo. Irmão, você é um filho de Deus, chamado para reinar. Senhor, me dê a visão, me dê a visão necessária. Não me deixe enganado, e você não será enganado até nessa área. Não tem jeito, você tem o que você confessa. Fulano não presta, você tem o que você confessa. Como você vai confessar o contrário que Deus faça? Confesse que é uma bênção, que está transformado, que está perfeito pela graça e misericórdia de Deus. Sabe, irmão, eu quero dizer algo. Olha, irmão, eu disse isso na área empresarial e Deus mudou a vida de muitas pessoas. Você quer que seu negócio passe de 50 mil para 200 mil por ano? 50 mil eu queria aumentar para 200 mil. Sabe o que você precisa? Pastor, trabalhar mais, o marketing novo, chamar, um marqueteiro, fazer uma propaganda grande, trabalhar, levantar 3 horas da manhã e dormir meia-noite. É isso? Você precisa de mais graça. Quem está operando é a graça. Como você vai agir e acrescentar se é a graça que está reinando? Você aprendeu junto comigo que a graça está reinando.
Agora é a graça. Quer crescer? Você precisa de mais graça. Significa o quê? Mais favor de Deus. Você pode até pegar 1 milhão, mas ele não fica nas tuas mãos, sabe? Quando você tenta segurar, escapa pelos seus dedos, você fala assim: eu não sei para onde foi esse dinheiro. Oh meu Deus. Você precisa de mais graça. Quer crescer como pessoa, como responsabilidade, como cônjuge, como marido, como mulher, tanto faz, homem, mulher. Quer crescer, você precisa de mais graça. A graça traz revelação. A graça vai te mostrar que existe um principado conhecido como Maria Mulambo, que ele entra nos casamentos e faz marido ver mulher feia, que não é feia. Faz marido ter nojo da esposa, não suportar a presença. Como o senhor sabe, eu passei por isso, com 1 ano de casamento, e separei da minha esposa. Sabe o que eu disse para ela? Eu não quero ver você nem pintada de ouro. Ela está aí. Pergunta se é mentira. Se você, na época, eu tinha condições financeiras, não espirituais. Entende? E eu disse: se você mudar para o meu bairro, eu mudo para outro. Se você vir numa rua, eu mudo de rua. Eu não quero ver você nem pintada de ouro. Fui lá no portão da casa da mãe dela e falei isso. E aí? E hoje? 20 anos de casado. Creia! A palavra de Deus é a que vale. Não é a sua. A sua cai por terra. Não seja guiado pela emoção. Eu estou falando de algo que eu passei. Não estou falando de testemunho de outro. Deus restaurou. Restaurou, irmão. Claro que Ele restaurou. Estamos indo para 20 anos. Dia 12/2 fez 19 anos de casamento. Você lembra a data do seu relacionamento? Aquilo que é importante você deve lembrar. Tá? Não vai fazer o teste do bombeiro não, viu? Quer saber o que é importante para alguém? Toca fogo na casa. Se seu marido sair com o celular na mão, era o celular que era mais importante. Entende? Importante para mim. O meu cônjuge é importante para mim. A data do casamento é importante para mim. Você lembra? Não lembro. Ações falam mais do que palavras. E homem, principalmente homem, vê mais ação do que palavra. Você acha que o homem é dominado? Mulher é dominada pela palavra, mas homem não. Não estou falando que é mais bonitão do que fulano, de que, mas não tenta convencer um homem com um chaveco. Já viu? Você já viu na Bíblia? Que o homem, você fala no ouvido dele e você convence ele? Não é. Ele vê. O que é forte no homem é a visão. Ele vê, é o que ele vê. E ele vê ações. Ele percebe o comportamento. Pastor, só vai falar que a mulher é mais fraca? Não. Jesus igualou a mulher como um espírito igual, porque está nele. Mas tenha entendimento. Um espírito não é casado com outro espírito. Já viu o casamento de espírito? Já viu? O Senhor vem e une 2 espíritos. Vocês estão casados por toda a eternidade. Quando chegar lá no céu, você vai ser o esposo e ela vai ser a esposa. Tem? Lá no céu tem? Então, irmão, enquanto viver aqui, enquanto estiver nesse corpo, há marido e mulher. Espírito não tem necessidade. Não come, não precisa dormir. Por que você acha que você sonha? Que seu espírito não dorme. É por isso que nós ensinamos você a jejuar de noite. Você já leu na palavra que Deus mandou o rei jejuar de dia e de noite? Por que Deus especificou de dia e de noite? Será que ele errou a palavra? Não tinha como falar? Será que o dono da palavra errou a palavra? Ele disse: ora e jejua 3 dias, de dia e de noite. Por quê? Porque ele especificou de dia e de noite. Você, eu não acredito, jejum de noite eu acredito. Mas você acredita no que Deus falou? Porque enquanto você está acordado nesse campo físico, você pode dizer: vai embora, Satanás, eu te rejeito, tentação. E dormindo. Tem casamentos que são feitos quando a pessoa dorme com o espírito. Comidas que são dadas no espírito quando a pessoa dorme. Se você estudar sobre batalha espiritual, você vai ver isso. Fulano dormiu desse jeito e acordou
diferente. O que será que foi acontecer durante a noite? Ore, jejum, faz um teste, depois você chama o pastor de mentiroso. Faz um teste, 3 dias, começa a jejuar de noite, na hora que você for dormir. Senhor, eu entro em jejum a favor da minha vida, porque está escrito que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. O Senhor disse lá em Marcos 9, depois do 23, falando ao pai do menino norte, respondendo aos discípulos que não conseguiram expulsar os demônios, o Senhor disse: tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Entra em jejum na hora que você for dormir, na hora que você acordar, você entrega o seu jejum, e Deus vai te mostrar o que acontece de noite quando você dorme. Procure os textos, irmão. Não siga opinião de ninguém, siga a Bíblia. Você foi chamado para reinar. Rei é rei quando você está acordado e quando está dormindo. Consciência, eu estou dizendo de rei. Consciência de rei. Não deixe as coisas da velha criatura querer entrar na tua vida. Eu vou falar para os irmãos, para terminar. Eu estou trabalhando em algo muito importante. O eu. Já viu isso? Quem fez isso? Fui eu. Eu sou o cara, eu sou a mulher. Já viu isso? Quem é? É ele. Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se eu não vivo, como eu digo eu? E a vida que vivo agora, nesta carne, vivo na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, sim, sem mim nada podeis fazer. Então o que é que você faz sem ele? Obrigado, Senhor, por esse dia, porque o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sabedoria desse dia. Obrigado por ser a sabedoria no relacionamento nesse dia, por ser a resposta, por ser o entendimento. Honra e glória ao Senhor. Abre a tua boca, glorifica, exalta ao Senhor. Esquece do seu eu. Quando o eu fala, Deus não age. Afinal, Deus não dá glória a ele, ao homem, mas se você é um filho de Deus, você dá glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Como filho de Deus você enaltece. Foi chamado para adorar ao Senhor. Adoração não é cantar, louvar, dançar. Não, adoração é um estilo de vida que agrada a Deus. Louvar faz parte da adoração. Sim, faz parte. Sim, mas adoração é um estilo de vida que agrada a Deus, guiados pelo Espírito Santo. Esses são chamados filhos de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. E não cumprirei as concupiscências da carne. Gálatas 5. Amém? Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.